Olá! Estamos juntos novamente para mais uma aula de língua portuguesa, cujo tema é morfologia, mais especificamente classes gramaticais. Antes de entrarmos na aula propriamente dita, imagine todos os objetos que você tem em sua casa. Eles estão aí por determinada razão, e são eles que, em parte, contribuem para que a sua casa seja a sua casa. Mas como você é um estudante muito atarefado, é possível que a sua casa esteja assim, o que dificulta muito a sua vida. Então, para que você possa ter melhor qualidade de vida, para que você possa estudar melhor, encontrar os objetos que você precisa, você decidiu organizar tudo, dispondo os objetos em diferentes cômodos, armários, de acordo com as características e as finalidades que eles têm em comum. Como eu disse, para que você possa encontrá-los. Por exemplo, o travesseiro e o lençol são feitos de tecido e partilham uma finalidade: soninho perfeito. Por isso você não os vê na tela, porque os colocou no lugar adequado, no quarto. Com a língua e com o estudo da língua, acontece algo parecido. Estimam que tenhamos, atualmente na língua portuguesa, eu acho que eu já disse isso anteriormente, 200 mil palavras. Bom, importante aqui é deixar claro que são muitas palavras. A língua é como uma casa enorme. Eu trouxe essa analogia para esclarecer que o estudo morfológico é justamente uma tentativa de agrupamento dessas palavras, organização das palavras em grupos de acordo com as características e finalidades que elas têm em comum, para que possamos estudá-las melhor e, quando a gente precisar, encontrá-las cada um em suas caixinhas. Esse agrupamento, então, é uma forma de classificação. Então, nós dividimos todas as palavras da língua em 10 diferentes grupos, em 10 classes, das quais com certeza você já ouviu falar. Bom, brevemente, são essas as classes em que nós separamos as palavras. Bom, o grupo chamado substantivo, ele é composto por palavras que dão nome aos seres do mundo. O grupo chamado artigo, ele é composto por palavras que são usadas para articular o gênero e o número dos substantivos. O grupo chamado adjetivo é composto por palavras que expressam as qualidades dos seres. Já as palavras que indicam ações, estados, fenômenos da natureza, você sabe, essas palavras fazem parte do grupo chamado verbo. O numeral é composto por palavras que indicam quantidade, ordem, enquanto as preposições são palavrinhas que nós usamos para ligar uma palavra a outra. E ainda tem o grupo advérbio, o grupo conjunção, interjeição, pronome. Vou fazer um parênteses agora para fazer uma comparação. Então, na morfologia, quando a gente está estudando classes de palavras, a gente vai olhar as características gerais comuns das palavras que compõem aquele grupo, beleza? Então, para usar a analogia com a qual a gente começou a aula, eu vou pegar utensílios para cozinhar, certo? Então, dentro do grupo utensílios para cozinhar, eu olho uma colher de pau e vejo as suas características, né? Ela é de madeira, ela é usada para fazer, sei lá, doces e ela é leve. Bom, características gerais que os utensílios de madeira possuem, certo? Agora, na sintaxe é diferente. Na sintaxe, nós analisamos como as palavras se organizam entre si, como elas se relacionam entre si dentro da oração. E daí então nós identificamos as funções sintáticas. Veja, diferente, eu analiso como se relaciona. Seria como quando eu pego então esse utensílio para mexer o alimento na panela. Veja, tem uma organização e a relação de vários objetos, então, para realizar essa ação.
Nesse exemplo, analisando sintaticamente a oração "a criança brinca", a palavra criança é o sujeito da oração, pois é o termo que conjuga o verbo, o termo com o qual concorda o verbo. No segundo exemplo, eu cuido de crianças, a palavra criança é o objeto indireto, pois é o alvo da ação indicada pelo verbo. Veja que eu indiquei a função sintática conforme a relação da palavra com os demais termos que compõem a oração, enquanto na análise morfológica me importa apenas as características gerais da palavra isolada. Enfim, eu espero que a analogia tenha servido para os alunos que costumam confundir classe gramatical com função sintática. Voltando então para o andamento da nossa aula, de todas essas 10 classes que compõem o estudo morfológico, o material de vocês destacou uma delas para ser vista com mais atenção: o substantivo. Como eu já disse anteriormente, o substantivo é como chamamos o grupo de palavras que dão nome aos seres do universo, real ou imaginário. Inclusive, é a primeira classe que manifestamos na infância. Daí os pais ficam competindo, né? Qual será a primeira palavra do bebê? Mamãe, papai, cocô, já que ela está no processo de nomeação das coisas do mundo, né? Identificando os seres, as substâncias que compõem o mundo. Por isso ela usa substantivos. E como existem muitas coisas no mundo, real ou imaginário, logo existem muitos substantivos. Por isso é importante organizar os próprios substantivos em subgrupos. A primeira maneira de subclassificá-los é identificando qual é a posição da palavra em seu processo de formação. E isso para você vai ser super fácil, pois nós já vimos esse assunto na aula anterior. A primeira maneira de classificar o substantivo é indicando se ele é primitivo ou derivado. Substantivo primitivo é aquele que não surge de outra palavra na língua portuguesa e também permite que, através dele, outras palavras possam surgir, como é o caso de pedra. Os substantivos derivados surgem a partir dos primitivos, então eles se formam a partir de uma outra palavra, como é o caso desses cognatos, né? Pedreiro, pedraria, pedreira. Veja, essa análise você já conhece, basta ver o processo de formação da palavra. Vamos usar esse critério também para classificar substantivos como simples ou composto. Substantivo simples possui apenas um radical. Isso não é novo para você. Então, mar, marinha, pedra, pedreira são substantivos que possuem apenas um radical. Já o substantivo composto contém mais de um radical, como nos exemplos aguardente, pontapé, guarda-marinha. A próxima subclassificação tem a ver com o sentido, com o significado dos substantivos. Eu chamo de substantivo próprio aquele que dá nome a seres específicos, enquanto o substantivo comum, ele dá nome de maneira mais genérica. Se eu dissesse, encontrei a professora ontem, seria difícil para o meu interlocutor identificar sobre quem se fala, porque essa palavra, professora, é bastante ampla, certo? Agora, se eu quero me referir a um ser específico, eu deveria dizer, encontrei a Angelita ontem. O uso do substantivo próprio, como Angelita, você consegue recuperar o ser por conta da individualização, da escolha de um nome que especifica o referente. Então, Leon, França, Lapa são nomes que têm referentes específicos. Já homem, país, bairro são substantivos que indicam o ser de maneira genérica. Eu posso usar então para fazer generalização. Os substantivos coletivos são os que dão nome a todo um conjunto. Por exemplo, a palavra povo é um coletivo, pois toda a palavra nomeia o conjunto de cidadãos de uma região.
A palavra legião também é um coletivo. Ela é usada para designar um conjunto de soldados, mas você conhece com certeza como referência a demônios. Você pode empregar coletivo para evitar repetir palavras na redação, por exemplo. Se na redação sobre mobilidade urbana você já indicou o aumento de veículos em São Paulo, posteriormente pode afirmar que a crescente frota, veja, o coletivo referente a veículo, então a crescente frota gera poluição da atmosfera, por exemplo. Até esse momento, tratamos dos substantivos que podem ser primitivos ou derivados, simples ou compostos, próprios, comuns ou coletivos. Agora vamos ver a última subclassificação que também tem relação com o significado da palavra. A subclassificação em concreto ou abstrato. Para evitar confusões, vamos iniciar com os abstratos. Os substantivos abstratos nomeiam as ações e processos, como em viagem e existência. Podem nomear sentimentos, como os exemplos angústia e ciúme. E nomeiam também características e estados, como velhice e honestidade. Se o substantivo não tem esses três possíveis significados, então ele é um substantivo concreto. O substantivo concreto é justamente o restante. Assim, nós não caímos no erro de afirmar que o substantivo concreto é aquilo em que tocamos. Na verdade, eles nomeiam seres reais ou imaginários, como em diabo, menino, Deus. Eu acredito que você não toca no diabo ou em Deus. Nos textos, os substantivos concretos são usados para criar imagens, uma representação. Eu trouxe um trecho do Curtiço, do Aloysio Azevedo. Vamos lê-lo. E assim, pouco a pouco, se foram reformando todos os seus hábitos singelos de aldeão português, e Jerônimo abrasileirou-se. A aguardente de cana substituiu o vinho. A farinha de mandioca sucedeu à broa. A carne seca e o feijão preto ao bacalhau com batatas e cebolas cozidas. E desde que o café encheu a casa com seu aroma quente, Jerônimo principiou a achar graça no cheiro do fumo e não tardou a fumar também com seus amigos. Seus olhos já se não revoltavam com a turbulenta luz, selvagem e alegre, do Brasil. O autor mobilizou dois conjuntos de substantivos concretos, veja só. O primeiro grupo seria composto pelas substâncias que representam a cultura brasileira. O segundo grupo é composto pelas substâncias que representam a cultura portuguesa. Veja, não bastou apenas afirmar que Jerônimo trocou uma cultura pela outra. Ele mostra esse processo de substituição através da exposição de substâncias representativas de cada cultura. Vamos ler mais um trecho. Naquela mulata estava a síntese das impressões que ele recebeu chegando aqui. Ela era a luz ardente do meio-dia. Era o aroma quente dos trevos e das baunilhas que o atordoara nas matas brasileiras. Era o veneno e era o açúcar gostoso. Era o sapoti mais doce que o mel e era a castanha do caju, que abre feridas com seu azeite de fogo. Uma larva daquela nuvem de cantáridas que zumbiam em torno de Rita Baiana e espalhavam-se pelo ar numa fosforescência afrodisíaca. O narrador aqui mostra ao leitor os elementos marcantes que constituem um Brasil, que foram apreendidos então pelos sentidos de Jerônimo. Ao mesmo tempo, essas substâncias são usadas para representar a personagem Rita Baiana. Então, ele usa essas substâncias para estabelecer uma aproximação entre a personagem e o Brasil. De diferente modo, os substantivos abstratos não servem para representar coisas, para criar imagens. Na verdade, eles são usados para expor diretamente as ideias e explicar o mundo. Nesse trecho,
Em O Cortiço, agora sobre a inspiração da estética naturalista, há a nova encenação do encontro da Europa, Jerônimo, com a América, Rita Baiana. Nesse trecho de Leonardo Mendes, ele explica então como nós deveríamos enxergar, como nós deveríamos entender o romance entre essas duas personagens. Nós classificamos essas palavras como abstratas, pois significam ação, processo, enquanto as concretas não são ações, processos, sentimentos, características ou estados. E, além disso, além de não serem isso, elas fazem referência a entes do mundo real ou imaginário. Vale pontuar que as subclassificações dos substantivos, essas vistas até agora, elas não são excludentes, de modo que você pode classificar então o substantivo mulata como simples e comum ao mesmo tempo, como derivado e como concreto. Vale também marcar que esse termo, mulata, faz parte de uma linguagem social pejorativa. Por isso eu oriento que você politize, né, essa palavra e não a utilize, ou use de forma crítica. Nós já organizamos toda a louça, ou melhor, os substantivos da língua. Agora vamos ver as características que todos eles compartilham em relação à forma da palavra.